Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma segunda-feira, hoje com o tema O que impede a sua prosperidade. Estou aqui mais uma segunda-feira para compartilhar com vocês, né? Oi, Thalita, vamos entrando, seja boa, bem-vinda. As ideias, os questionamentos, né? E hoje nós vamos fazer uma dinâmica no final do trabalho, né? Eu espero que vocês fiquem até o final, porque eu vou falar algumas situações que podem ter despertado esse bloqueio no teu campo, né? E aí a gente vai colocar isso no final. Oi, Dani, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje o tema é o que impede a prosperidade. Vamos lá. Eu fiz aqui um roteiro para não esquecer de nada, porque é tanta coisa que eu quero falar e o tempo é muito curto, né? E a prosperidade, como nós sabemos, eu não vou ficar esperando as pessoas entrarem, porque a gente tem um tempo. Então, quem for entrando vai participando e vai, depois pega o início, né? Mas o importante é que vocês saibam que no final a gente vai ter, vão entrando, que a gente vai ter uma dinâmica oculta para que vocês possam se trabalhar. E aí fiquem atentos para ver o que bate na relação de vocês com a família, com o histórico, né? Porque é importante, às vezes a gente não consegue perceber essas dinâmicas ocultas, né? E quando o outro fala, que eles pensam, nossa, mas isso aconteceu na minha família, será que isso pode ter a ver comigo e tal? Nós não sabemos, mas cada história é uma história, né? Bom, gente, então hoje o tema é o que impede sua prosperidade, a nossa prosperidade. A prosperidade pode ter diferentes significados, todos nós sabemos disso, e para cada pessoa, mas de uma maneira geral, ela é frequentemente associada a um estado de bem-estar, de sucesso, em várias áreas da nossa vida, né? Eu me lembro de situações inusitadas quando eu fiz um workshop desse em Brasília uma vez, e assim, a prosperidade para cada um realmente é muito diferente de uma para outra. Prosperidade para um pode ser saúde, para o outro pode ser um amor, para o outro pode ser dinheiro, para o outro pode ser poder viajar, né? Enfim, arranjar um bom emprego, mas tem várias situações para cada um. Para mim, pessoalmente, a prosperidade ela envolve não apenas a riqueza material, mas também a saúde, a felicidade, né? Embora a felicidade tenha alguns membros diferenciados, mas relacionamentos saudáveis, né? A realização pessoal, né? De uma forma geral, profissional, afetiva. É um equilíbrio entre ter o suficiente para viver confortavelmente e sentir-se satisfeito com o que se tem e com o que se é, principalmente com o que você é. Porque tem muita gente que não está satisfeito com o que é, está sempre querendo mudar. Agora mesmo eu estava vendo um reels de uma pessoa que eu sigo, inclusive ela estava falando, o que está acontecendo com as mulheres? Elas estão ficando todas com a mesma cara, tudo igual, parece forma, né? Elas reabitam o nariz, botam aquela beiçola grande, aí bota a bochecha aqui, bota não sei o que aqui, aí fica tudo com a mesma forma. Tudo bem, mas se isso para ela é felicidade, é prosperidade, tá tudo certo. Ao longo da nossa vida, muitas situações podem acontecer independentemente, né, da nossa vontade e que podem tirar de nós a prosperidade tão sonhada, digamos assim, né? A prosperidade ela pode ser influenciada, né, por diversos fatores, tanto internos quanto externos, né? Que podem estar impedindo
de você ter essa prosperidade que você tanto almeja. Eu vou dar alguns exemplos que eu acho que são importantes para que vocês fiquem atentas a fazer essas correlações com o teu campo familiar, para que no final da live a gente possa fazer uma dinâmica, que eu acho que é interessante. E se vocês têm alguém que goste de fazer dinâmicas ocultas, manda lá um aviãozinho, chama o pessoal para a gente poder fazer isso no final, que eu acho que é muito importante. Oi, Dani, Thalita, Karina, vamos entrando, Luiz. Bom, é importante que você perceba e se identifica, né, com a situação, para que você possa trabalhar depois lá na dinâmica no final da live, né? Bom, quais são as situações que podem acontecer no campo sistêmico, né? No nosso pessoal e no campo sistêmico. Mentalidade limitante, por exemplo, né? Pensamentos negativos e crenças limitantes podem impedir você de alcançar os seus objetivos, e muitas dessas crenças são de observações infantis, de momentos vivenciados com os pais, com a família, por exemplo. Oi, Jane. Oi, Ioná, querida, saudade de você. Com os pais ou a família, como, por exemplo, o seu pai faliu, né? E vocês perderam tudo e ficaram com muitas dificuldades. O que isso ocasiona? Quais são a decodificação, né? A decodificação que você faz quando criança, porque nós não sabemos o que passa na cabeça da criança. Já falei algumas lives a respeito disso. O seu pai, por exemplo, aí vocês passam essa dificuldade e você fica sempre com aquele medo, com aquela insegurança de que isso possa te acontecer. E esse sentimento é sempre muito pesado, porque você pode realmente depois acabar atraindo isso. Outra coisa é os irmãos da mãe, por exemplo. Um exemplo, eu só estou dando exemplo, tá? Roubaram a sua herança e ela ficou sem a herança familiar que poderia ter gerado benesses para a família toda, né? Então esse sentimento de injustiça, de traição, são questões muito importantes para que as pessoas criem essas imagens infantilizadas, limitantes dentro de si. O pai perdeu o emprego, por exemplo, e por conta dessa situação a família passou por situações difíceis. Tá congelado ainda? Congelou a minha imagem? Tá tudo ok, gente? A Ioná tá dizendo que congelou. Me dá aí um ok para dizer se tá tudo bem. Para eu poder continuar, porque aqui tá tudo ok. Não tá, não? Ok, Pedro, obrigada, querido. Aqui não, ok. Então deve ter sido lá na Ioná. Ela tá, não sei onde você tá agora, Ioná. Você tá sempre pelo mundo. Bom, outra coisa. Os vícios, por exemplo, vivenciados pelos pais, podem ter deixado a família desprotegida e sem recursos, né? Qualquer que sejam essas memórias, elas ficam gravadas e nós, com tristeza e pena dos pais, muitas vezes, dessas situações que ficaram registradas tão profundamente dentro de nós, né? Obrigada. Pode melar a sua vida no futuro. Mela mesmo. A gente não tem a menor ideia do que essas coisas podem acontecer. O som... Ok, mas o som aqui parece que tá bom, gente. Se estiver ruim, aí o som me fala. Se mais tarde a sua vida, no futuro,
for próspera e rica e você conquistar esses valores diferenciados daquilo que você viveu, que seus pais conseguiram vivenciar. Valeu, obrigada. A mente pode começar inconscientemente um processo de autossabotagem e começar a se limitar num processo negativo. Daí você pode atrair realmente até a perda de tudo. Eu já vi muitas situações nesse tipo, tá? Tudo aquilo que você conquistou de bacana é como começasse a gerar um medo de falir, uma culpa por ter conquistado, né? O Bert Hellinger, nas constelações, ele sempre dizia: se você não teve, como que eu posso ter? Né? É uma frase inconsciente de um filho próspero, que ele olha para trás e diz: puxa, meu pai não teve nem minha mãe, é muita prepotência minha ser maior do que eles ou ter mais do que eles. Né? Por exemplo, um pai que nunca se formou, nunca teve uma formação acadêmica, por exemplo, às vezes o filho também acha que não pode ter. Então ele se sabota o tempo todo. Mas isso é tudo inconsciente, ele não faz isso porque quer, claro. E se você, às vezes, faz um trabalho terapêutico bacana, como a constelação, que você pode ir nesse campo e ver aonde que estão esses bloqueios, ou com a cinesiologia, que também a gente anda no tempo e vê o que aconteceu, e vê essas dinâmicas ocultas, né? A gente pode ter uma outra visão, uma outra abertura de consciência a respeito dessas situações. Então, aí se você atrai realmente essa perda, né, dos valores por medo de falir ou por culpa de ter conquistado mais que os pais, ou por essa lealdade invisível, porque isso é que a gente chama de lealdade invisível. Você acaba repetindo um processo de pai ou de mãe para poder nivelar, né? Ou por amor, um amor doente, ou para ter o amor, ou para se sentir em igualdade, de pertencimento, digamos assim. Tá vendo, papai? Você perdeu, eu também perdi. Por amor a você, nós estamos juntos, né? Mas o pai não pediu nada, ninguém pediu nada, né? É um projeto tão inconsciente, tão surreal, digamos assim, mas que acontece realmente. Então, mesmo que você não queira, você pode atrair essas situações. Outra coisa é a falta de planejamento. Sem um plano claro e objetivo definido, pode ser difícil você alcançar a prosperidade. Se você vem de uma família que não tinha hábitos, por exemplo, saudáveis, né? Nem objetivos saudáveis, que não gostavam de trabalhar ou de investir, de se arriscar, você não consegue criar esses valores, porque você não teve bons exemplos, né? De uma mãe que orientasse, de um pai que orientasse, né? Então vamos comprar, ou então você vai ganhar uma mesada por isso, né? Você vai ter que aprender a saber usar esse dinheiro durante o mês, como que você vai gastar, né? Nas coisas que são importantes. Isso tudo são orientações básicas para as crianças, né? Mas tem gente que não faz isso, né? Acha que tem uma série de preconceitos ou conceitos absurdos por conta de dinheiro, né? E acha que criança não pode olhar para isso, não pode... Claro que tudo tem uma idade. Você não vai começar a fazer isso com uma criança de 2 anos que ela não está nem entendendo. Mas isso é importante, a gente parar para pensar nisso, né? Eu me lembro que eu tinha 3 ou 4 anos e eu morava numa casa e ao lado da minha casa tinha uma padaria, né? Quando eu era criança. E aí, à noite... Naquela época, gente, hoje em dia ninguém faz isso. Mas meu pai dava o dinheiro na minha mão e dizia assim: vai lá na padaria, vai lá com o seu fulano e pega 2 pãezinhos, 3 pãezinhos, sei lá. Tem troco, viu? Não esquece de pedir o troco.
E aí eu ia na padaria, pegava e chegava em casa com o pão e dizia, papai, aqui o troco. Né? Então, assim, com 4 anos eu tinha essa noção. Não sabia valores, mas eu tinha essa noção. Já começava a ter uma noção de compra, de troco, de que aquele custava tanto. Isso já é um movimento que você começa a fazer, né? Então, você não consegue criar esses valores de pensamento de prosperidade, né? Se vem uma família pobre ou de escassez, você pode ter uma vida humilde, né? Uma vida básica, mas que pode ter um efeito de prosperidade, de que você pode se vestir bem, a casa é bem arrumada, é asseada, né? Tem sempre uma florzinha que você pega ali no jardim e bota na sua casa. Isso tem um outro colorido, né? É como se você visse a sua casa bonita. A sua imagem não é de uma casa feia, mal arrumada, porque não é porque você é pobre que você tem que ter uma casa desarrumada, né? Aquele paninho de chita bonitinho, que eu adoro, né? Em cima da mesa ou no paninho do fogão. Então, assim, tudo arrumadinho. Isso é prosperidade, gente. Isso é uma pessoa que quer o melhor. Ela faz da vida dela, naquele momento, o melhor. Então, se a pessoa tem essa coisa da escassez e vive reclamando e vive né? E que gostam de malhar, por exemplo, aquele que é rico, seja por inveja ou por uma crença limitante pessoal, né? Que gera em você uma ideia, por exemplo, de que o dinheiro é pecado, de que ser rico é porque ele não presta ou porque ele roubou, e não é nada disso, né? Isso não procede na realidade. Às vezes as pessoas batalharam muito. Eu tive muitos amigos que tinham muito dinheiro e que batalharam muito para chegar onde chegaram, né? Mas é suor, é empenho, é objetivo, é foco, é meta, é postura. Tudo isso faz com que você tenha um retorno daquilo que você faz. Então, não é, ser rico não é porque você não tenha conquistado esses recursos, né, em sua família, de dinheiro, ou não nasceu em berço de ouro, que você não consegue, às vezes, pensar diferente do seu grupo familiar. Você pode pensar. Não é pecado pensar diferente. Aliás, o interessante do mundo é que todos têm pensamentos diferenciados e podem compartilhar isso. Essas ideias, essa forma de ver o mundo é totalmente diferente para cada um, né? Então, o objetivo é ser em sua plenitude. Ninguém nasceu para ser pobre. Estabeleça metas específicas e crie um plano de ação para você alcançar, né? Ser rico não é um pecado, é um merecimento alcançado pelos seus valores pessoais, pelas suas conquistas pessoais, né? Outra coisa é o medo de falhar, né? Então, a gente tem que ir pensando o que nós vamos colocar depois na nossa dinâmica oculta, tá, gente? O medo de falhar, né? O medo do fracasso vem de experiências herdadas ou aprendidas, né? Que podem paralisar a sua ação, que pode impedir você de tentar, né? Novas oportunidades, porque se alguém na família já passou por esses traumas de fracasso e isso foi tratado de forma negativa, pode criar um medo de repetir, né? Eu acredito nisso porque eu também vivi isso, né? Meu pai perdeu tudo porque foi fiador do melhor amigo dele. Então, da noite para o dia, meu pai teve que vender todos os bens que ele conseguiu a duras penas construir para pagar a dívida de que não era dele, né? Então, imagina o que é esse baque na família, né? Não foi fácil para ninguém.
Muitos anos depois, eu também sofri uma traição dessa, né? Então, assim, eu não sabia, na realidade, que eu estava ligada a essa dinâmica. E eu estava. Mas depois que eu trabalhei isso, eu curei, eu me levantei de novo e fui atrás dos meus valores de novo, né? Sem permitir que isso voltasse a acontecer, né? Então, essas coisas, desses traumas que ficaram marcados no passado e foram tratados de forma negativa, por exemplo, pode criar, né? Se meu pai fosse uma pessoa que se encostasse, mas ele se ergueu, recuperou, conseguiu manter uma das casas, a nossa casa de praia, nós fomos morar lá para não ficar sem casa, né? Porque o resto foi embora. Mas ele conseguiu, hipotecou e conseguiu manter aquela casinha. Depois ele foi lá, comprou uma outra casa, foi construindo, fez uma belíssima casa com 5 quartos, piscina, para receber os netos e os filhos. Então ele era um homem que ele não paralisava, ele não permitia que isso paralisasse ele, né? Mas eu, na lealdade invisível, eu me deixei entrar nesse caminho também, até que depois eu segui o caminho da prosperidade dele, do meu avô, que sempre gostaram de construir e tal. Bom, isso é um exemplo que eu estou dando. E se você trata isso de forma negativa dentro de você, você pode criar o medo de repetir esses mesmos erros. E possivelmente esses medos, eles ficam no subconsciente, lá nos porões, né? E em geral nós criamos essas lealdades, né? Por esses que foram também mal vistos ou excluídos de alguma maneira, nós também acabamos podendo repetir essas situações. Olhar para essas histórias, que muita gente às vezes tem medo de olhar, eu não quero mexer nisso, mas se não mexer, você vai ficar repetindo os padrões. É uma oportunidade para você e para essas almas inconscientes familiares que estão ao seu redor, que ainda estão, de alguma forma, no teu Dropbox, alimentando essas imagens que você tem dentro de você, bloqueando o teu sucesso na vida, a tua prosperidade, né? Então, olhar para essas histórias e aceitá-las como um destino de que cada um no seu passado, né, pôde viver, ou escolheu viver, ou teve que passar, ou passou. Aprender com elas é o primeiro passo, né? E permitir que isso se desfaça da sua vida. Não tenha pena, porque a pena faz com que você carregue a dor do outro. Nós temos compaixão, que é diferente. Cada um, a compaixão, eu entendo que ele está sofrendo, mas eu não vou carregar por ele, porque essa é a oportunidade de aprendizado dele. Porque se isso veio para mim, se veio para o meu pai, se veio para esse, se veio para aquele, foi um grande aprendizado. Um aprendizado de que, ok, eu tenho que ser mais esperto, não posso ser tão bonzinho, né? Eu tenho que ter limites também de abraçar o mundo, né? Porque esse é o meu talento, esse é o meu trabalho. Então, cada um tem o seu e cada um vai conquistar a sua prosperidade de acordo com o seu talento, com o seu trabalho, com as suas possibilidades, com os seus recursos, não com dos outros, né? Então, e hoje, né? Hoje a gente tem que encarar o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, que foi o que nós fizemos, né? Olhamos, vimos, passamos pela situação e disse assim, ok, da próxima vez eu vou pensar 2, 3 vezes, né? Bom, outra coisa muito importante são os ambientes estressantes. Um ambiente familiar estressante, com conflitos constantes, por exemplo. Comparações, gente, comparação é um negócio horrível, né? Com o primo, com o amigo, lá o fulaninho com o irmão, tá vendo seu irmão, nananê. Você se sente o quê?
né? Insignificante, ruim, ou não amado, ou incapaz, né? Geram sentimentos de inadequação e de não ser bom o suficiente. Então, se eu não sou bom o suficiente, eu não conquisto nada. Eu não sei como agir, como prosperar, como ser rico, como fazer dinheiro. Eu me sinto incapaz de fazer. Isso fica lá nos seus arquivos, né? Ou a ausência de apoio, por exemplo, de um dos pais, né? No momento em que você está querendo seguir uma carreira, querendo fazer alguma coisa, e o pai diz, não, isso não. Eu não vou pagar a faculdade para você fazer isso, né? Agora, claro que tem situações que tem pessoas que começam a fazer e param, não gostei. Começam e param, não gostei. Então, vamos fazer aí um teste de psicotécnico para ver o que você é capaz, né? Fazer um mapa astral para ver qual é o teu objetivo, o que você veio fazer nessa encarnação. Para não perder tempo, não perder o seu caminho na estrada, né? Do que você gosta. Então, é apoiar o que o filho gosta. Ele gosta de mecânica, gosta de parafusar, não sei o quê. Começa a olhar para isso, ver qual é o caminho, né? Começa a levar para ele ver, para ele aprender como é que faz, como é que não faz. Essas coisas são importantes. É dar o suporte, né? Para que a alma infantil, o adolescente ainda em formação, ela perceba de que ela tem um apoio, né? E são coisas simples. Por exemplo, eu me lembro que a minha filha, ela estava fazendo cursinho para fazer a faculdade. E aí eu virei para ela e disse assim, olha aqui, ó, faz a inscrição, porque vai ter agora o vestibular. Mãe, mas eu comecei agora, eu não vou passar. Eu digo, eu não estou pagando para você passar. Eu estou pagando para você fazer e ver como funciona. Não é para você passar, porque no dia que você for fazer, você já sabe como é que funciona. E aí você não vai ficar tão estressada, tão nervosa, tão tensa. Então tá bom. Aí ela foi fazer. E aí ela passou. Se ela fosse com aquela tensão, daquela cobrança, aí sim, ela não passaria. Então, esse é um tipo de apoio que você pode dar, né? São apoios que podem gerar, quando tem ausência, gera insegurança. Quando tem apoio, gera segurança, né? As críticas constantes, por exemplo, podem aumentar a ansiedade, o medo de fracassar, principalmente quando as expectativas familiares, né? Cria aquela expectativa. Não, você tem que passar. Nossa, tirou 7, tirou 8, tinha que tirar 10. Sabe, umas coisas assim pesadas que ficam sempre colocando o sujeito para baixo, em vez de dizer, dessa vez você não fica triste, não. Eu sei que você é capaz, daqui a pouco você melhora. É uma forma de dizer, olha, você faz, mas não tem tanta cobrança. Mas você já passou o recado. Mas sem uma expectativa, sem castigo, né? Quando as expectativas familiares são muito altas, quando seus pais ou membros da família, né, criam essas expectativas altas em relação ao seu desempenho acadêmico, profissional, pessoal, até depois de casada, e aí, quando é que vai ter filho? E aí, quando é que é isso? Quando é que é aquilo? Né? Então, isso pode gerar uma pressão excessiva, o medo de não conseguir atender a essas expectativas familiares, né? Aí vem esse medo do fracasso e você acaba fracassando mesmo. E refletir sobre essa situação e buscar olhar para o seu sistema familiar pode ajudar a entender onde está a sua lealdade. É importante fazer isso. Então, daqui a pouco nós vamos fazer uma dinâmica juntos. A tomada de consciência de tudo que está no seu campo de bloqueio à sua prosperidade, seja qual for que você queira alcançar, né? É importante a gente olhar para isso. O reconhecimento traz um novo olhar e mostra encontrar maneiras de superar
seus bloqueios a partir de uma nova escolha, né? Eu tenho outras escolhas. E por que eu não vou fazer? Por que eu não vou olhar para as novas possibilidades? Tem vários caminhos para eu chegar no centro da cidade. Por que eu escolho sempre o mesmo? Isso é outra coisa que a gente não pode fazer. A gente tem que escolher caminhos diferentes, sabe? Visões diferentes, paisagens diferentes. Porque numa desses caminhos, você pode ter um insight, você pode ver alguma coisa e dizer, nossa, vou fazer isso aqui. É assim que funciona a vida, né? É abrir as asas e voar, é viver, é não ter medo de ser na sua totalidade, né? Então, novas possibilidades, tudo que pode ajudar você a reduzir o medo do seu fracasso, né? Enfim, eu poderia enumerar muitas outras situações, né? Como a falta de educação financeira, por não entender como gerar as suas finanças pessoais, né? Também um ambiente negativo, né? Tá cercado por pessoas negativas, ou um ambiente que não apoia o seu crescimento, dificulta a prosperidade, a procrastinação, que é adiar tarefas importantes, pode impedir você de alcançar os seus objetivos, né? Precisamos refletir sobre esses aspectos e buscar maneiras de superá-los, né? Pode ajudar você a alcançar a prosperidade tão desejada, né? Vocês pudessem se questionar qual a área da sua prosperidade está bloqueada ou precisando melhorar hoje, o que pode estar impedindo, eu pergunto, se perguntem aí, o que a Selene falou até agora que tem a ver comigo, com a minha família, que eu já passei ou que eu preciso dar uma olhada para isso? Então, esse é um movimento que eu acho que é importante a gente olhar. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Gente, as lives são só uma pincelada para a gente correr atrás, né? Mas a gente vai fazer uma dinâmica agora. Então, eu queria saber se alguém tem... Oi, Cândida, querida, Gorete, Silvana, Fátima, querida, Nelson, Ana. Gente, tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Porque agora a gente podia fazer uma dinâmica, né? Tem muita coisa, né, Ana? Vamos escolher uma de cada vez. Aí hoje você faz uma, amanhã ou a semana que vem você faz outra. Deixa isso decantar, né? Então hoje vamos fazer uma agora. Escolhem aí vocês. Escolhe uma questão. Pode ser o dinheiro, pode ser a vida profissional, pode ser relacionamento afetivo. Como quebrar um padrão de escassez? É a pergunta do Pedro. Então, Pedro, você ouviu desde o início várias historinhas que eu falei? Quando há uma mãe nessa vibe do medo de escassez? É outra pergunta. Então, é isso. Se a mãe tem essa vibe, ou se a escassez, esse padrão de escassez já vem da família, você tem introjetado no teu inconsciente... eu tô rindo aqui porque a Renata tá falando que a mãe tem medo da escassez e o pai tudo que toca vira ouro. Para quem você tá em lealdade? É com a mãe ou com o pai? Eu escolheria o pai. Não é? Porque, assim, é uma escolha, né? Então, assim, se a mãe é uma pobre coitada, ai, meu Deus, como é que eu posso ser mais do que a minha mãe? Aí eu fico em lealdade. Ou se a minha mãe não tem esse afeto tão grande por mim como eu gostaria, de que forma que eu vou chegar e ter o olhar da mãe ou ter o amor dessa mãe, né? Eu vou fazer igual a ela, porque no meu inconsciente infantil, eu fazendo igual a ela vai olhar para mim e vai me abraçar. Entendeu?
Um desequilíbrio enorme entre pai e mãe, sim. Então, o que a gente precisa é ver aonde que está essa escassez lá do campo da mãe. Uma constelação é ótimo para isso, que você vai ver onde que está a sua, né? Porque às vezes a tua nem está ligada à tua mãe. Está na tua ligação com seu pai quando você olha para ele e diz, nossa, ele consegue fazer tudo e eu não consigo. E aí você se sente incapaz. Ou talvez porque tivesse aquele grau de exigência, né? Expectativa, né? Que você faça, que você seja igual a mim. E aí você diz, cara, eu não sou igual a ele, mas eu não preciso ser nem igual a minha mãe também, eu posso ser diferente, né? Às vezes a gente diz assim, já agradeci, já liberei ela. Será? Isso às vezes fica só aqui no mental, né? Mas não fica aqui, ó. Porque é aqui, é esse cérebro que tem que se abrir para a aceitação genuína, né? Então, assim, nós herdamos parte de mamãe e parte de papai. A nossa lealdade é oculta. Eu posso pensar que eu estou olhando para cá, mas às vezes eu estou ligada em outra história que não tem nada a ver com isso, né? Dependendo de onde você está olhando. Se você está falando de dinheiro, se você está falando de trabalho, ou se você está falando de plenitude como pessoa, né? Nas suas relações, né? Então, vamos lá fazer a nossa dinâmica? Então, vamos lá. 3 papéis ou 3 almofadas. Deixa eu ver aqui. Então, coloque aí a sua escassez. Coloque aí o bloqueio da prosperidade. Bora lá, Pedro. Então, assim, e bota a sua prosperidade, porque, veja bem, ninguém nasceu para ser pobre, ninguém nasceu para escassez. Isso é uma escolha inconsciente, né? Por lealdades invisíveis, por questões familiares, por hábitos repetidos, né? Por achar que nós não somos capazes, por não estarmos vendo o nosso potencial. Então, existe uma variedade de situações. Então, eu queria que vocês colocassem 3 papéis. Um para mim, hoje, como eu estou hoje, olhando para isso, para o bloqueio, e para a minha prosperidade real, que ela existe. E está lá. O meu dinheiro, a minha felicidade, a minha alegria, a minha saúde, ela está lá. Escolha qual é a área que você está trabalhando de prosperidade e coloque. Respira fundo. Porque prosperidade pode ser qualquer coisa. Pode ser dinheiro, pode ser profissional, pode ser... Aí você vai ter que ver qual é a sua. Porque não pode ser todas. Escolhe uma nesse momento. Porque senão o campo fica confuso, tá? Campos de constelação sistêmica tem que ser muito claro e objetivo, tá? A meta, o foco. Você tem que saber o que você quer nesse momento. Eu quero resolver isso. E coloca lá. Todo mundo colocou? Beleza. Então, vamos lá. Olha para sua bloqueio. E observa como o teu corpo reage quando você está olhando para o bloqueio da sua prosperidade. Observa de onde você olha internamente. E quando eu falo de onde você olha, que idade você sente? Você se sente pequena diante do bloqueio? Você se sente grande? Você se sente tensa? Você se sente com dor no estômago? Observa o teu físico. Isso é extremamente importante.
E quando você olha, observa se o teu corpo físico sente o impulso de ir ou o impulso de ir para trás. Observa. As sensações físicas é que te dizem o tanto de desconforto e o tanto de aceitação que você tem em relação a isso. Porque às vezes você se sente confortável, tá? E aí você vai dizer, como assim? E olhando para esse bloqueio, você diz para ele, eu te vejo. Eu vejo você. E diga o que você sente. Se é desconforto, se é conforto, se é pena, se é tristeza. Observa. E aí eu queria que depois disso você desse um passo e ficasse bem no lugar do bloqueio. E lá, naquele lugar, que não é mais você, você está representando o bloqueio agora, e isso é que é importante, você vai perceber em você se muda a dinâmica. Se você se sente uma coisa, se você se sente uma pessoa, se vem um sentimento real de sacação de alguém específico. Cuidado com a cabeça, com a mente, tá? Que a mente você acredita. A questão é o sentir no corpo físico. Se incomodar muito, ficar aí, volta para o seu lugar. Mas antes de voltar para o seu lugar, desse bloqueio, desse lugar de bloqueio, eu queria que desse lugar você olhasse para a sua prosperidade verdadeira, para aquilo que é seu, de herança cósmica. E daí, nesse lugar, você observa qual é a sensação que muda. Porque você pode ter várias sensações diferentes. E no lugar do bloqueio, quando você olha, porque essas duas situações te pertencem, você as atraiu, você está vivendo as duas. Você tem que ter essa tomada de consciência, né? Ah, é porque é do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa disso, é por causa daquilo. Não importa. Mas você acreditou e você tomou posse disso para viver isso. Foi escolha sua. Não, mas foi ele que fez. Não importa. Você escolheu viver isso. Você atraiu isso. Então assume. Mas desse lugar, olha para a sua prosperidade plena, que está ali, olhando para você. E desse lugar você diga para ela, eu vejo você. Agora eu vejo você. E eu sinto muito não ter olhado para você antes. Respira fundo e observa qual é a questão que acontece aí dentro, no seu corpo físico. Qual é a sensação? Qual é o impulso? Sinto muito não ter olhado para você antes, não ter valorizado a sua presença,
não ter percebido que você sempre esteve aí. Qualquer coisa, observa. Qual é a sensação que vem para você falar? E observa se existe impulso de sentir essa plenitude. Porque se não existir, você pode voltar para o seu lugar. E do seu lugar você pode ir conhecer esse outro lugar. Observa o que é mais confortável para você. Não força barra, nunca force barra. Você tem que simplesmente perceber a dinâmica, qual é o impulso do seu corpo. Se ele te retrai ou se ele te joga para frente. E nunca force nenhuma barra no campo sistêmico, porque o campo sistêmico ele tem que ser acordado com esse fenômeno que rola, principalmente naquilo no sentir internamente, e não naquilo que você fica elaborando mentalmente, porque isso não resolve nada. Se isso aqui não faz o campo funcionar. Então, vamos experimentar, seja do lugar do bloqueio ou do seu próprio lugar, vamos experimentar o que é estar nesse espaço da sua própria prosperidade. Você pode não gostar de ficar lá, pode te incomodar também. Então, não é o momento de alcançar isso, mas você tem que sentir. A gente só pode escolher quando a gente sente, no corpo físico, na alma. Daí você sente e pode fazer uma escolha. Enquanto isso não sentir, você não pode fazer escolha. Vamos lá? Vamos para aquele lugar. Já estamos em cima do laço. De observar esse movimento interno. Isso é fundamental, gente. Você precisa sentir. Para você escolher, você tem que sentir. Porque andar sobre os sapatos de alguém é que faz sentir se a vida dele é boa ou não. Ele pode estar com um sapato de ouro e pode ter uma vida infeliz. E você achar que a vida dele é melhor do que a sua. Presta atenção, gente. As suas escolhas são únicas. E não podem ser trocadas. Cada um tem que viver o que escolheu viver. E assumir com responsabilidade isso. Como é estar aí na sua prosperidade plena? É confortável ou te incomoda? Escolha qual é o lugar que você quer ficar agora. Que é mais confortável, no bloqueio, no seu próprio lugar, ou lá na sua prosperidade, na sua plenitude. Olhar e sentir como é, Ioná. Dá paz olhar para a prosperidade, mas busca sentir. Ela existe. E a gente precisa sentir ela. Porque às vezes só fica no olhar. E a gente deixa a vida passar e não toma a vida. Não toma o que nos pertence. Fica aí. Né? E deixa essa alegria, essa plenitude que começa a chegar, tomar conta da sua vida. E nesse lugar você pode... Ficou leve, Fátima? Maravilha. E desse lugar, da sua plenitude, você pode olhar para trás, para os seus ancestrais, para os seus pais e avós, e fazer uma grande reverência e agradecer. E dizer obrigada, porque isso aqui
eu também herdei de vocês. Porque lá de trás tem tudo, vem tudo. Nós é que escolhemos. Trouxe luz e leveza, Karina. Maravilha. É isso, é sentir o campo e observar no nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo, o quanto que ela nos preenche. E o quanto, e dizer para ela, obrigada por você existir, obrigada por eu saber que você está aqui e que eu posso abraçar você. E eu espero que com essa dinâmica vocês durmam muito bem. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. O corpo inteiro arrepiou, né? Pois é. A gente não vai para os lugares, a gente não tem o hábito de colocar o nosso foco, o nosso objetivo e ir lá sentir como ele é, como ele nos faz, bem ou não, se é bom ou se é ruim. Às vezes só é bom aqui. Oi, Karina. Obrigada, querida. Bom ter vocês aqui. Bom, eu espero vocês segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo grande. Não esqueçam, hein? Nós temos muitas prosperidades. Vamos fazer mais. Obrigada, querida. Obrigada, Fátima. Ioná, sejam todos bem-vindos. Muito obrigada.